Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Profetizando Vida, programa da Igreja Batista Nacional de Afonso Cláudio, aqui na região serrana do Espírito Santo. Eu sou o pastor João Antônio, prazer estar com você mais uma vez, para juntos nós aprendermos a palavra do Senhor, para juntos nós nos edificarmos na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes eu quero deixar um convite para você estar conosco neste domingo, nosso culto de celebração, às 19 horas. Nosso templo na Avenida Roberto Rolunder, número 105, bairro Campo 20, aqui em Afonso Cláudio. E você está mais do que convidado para estar conosco. Hoje eu quero falar sobre o comportamento do cristão. Como o cristão deve se comportar nesta sociedade em que nós vivemos. Como Deus espera que um cristão se comporte. O apóstolo Paulo nos escreve na carta aos Efésios, capítulo de número 4, a partir do verso 25, o seguinte: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vocês toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quando as pessoas chegam para a igreja, elas logo perguntam: como devo me comportar? Como deve ser o meu comportamento agora que eu sou um crente em Jesus? Agora que eu sou um cristão? Você não vai continuar tendo o mesmo tipo de comportamento que você tinha quando você servia o adversário das nossas almas, quando você era um escravo do pecado. Quando você era escravo do mundo, você vivia na bebedice, nas prostituições, na mentira, na ira, na maledicência, na fofoca, falando mal uns dos outros, uma vida de ira. Mas agora, como cristão, a sua vida mudou. A sua vida mudou completamente. E agora você precisa de viver como cristão. E como deve ser este viver cristão? Primeira coisa que você precisa se lembrar, cada dia, logo se levantar, lembre-se, o Espírito Santo de Deus habita em você, e Ele estará em você 24 horas por dia, o tempo todo. Deus está com você, o Espírito Santo estará com você. Então cuidado com o que você fala, com as suas atitudes, porque o Espírito Santo mora em você. Ele habita, o seu corpo agora é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. Então,
O Senhor está ali contemplando tudo que você faz, tudo que você fala. Então você não deve falar como um ímpio. Você não deve falar mentiras. Você não deve falar palavrões, palavras de baixo calão. Não. Você deve falar palavras que edificam a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu lado. Lembre-se que o Espírito Santo de Deus está em você. Cuidado com a ira, queridos. O apóstolo Paulo diz: ireis, mas não pequeis. Ou seja, a nossa natureza humana, às vezes nós não temos como deixar de ficar irritado, de ficar irado. Mas eu não preciso de deixar de fazer aquilo que a minha ira me sugere fazer. A minha ira sugere que eu vá contra alguém, que eu me vingue de alguma coisa, e eu não preciso fazer isso. Então, eu devo, embora que eu possa ficar irado, eu não devo pecar. E diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, quando o sol se pôr, a minha ira já tem que ter ido embora. Eu não posso guardar a ira um dia, 2, 3, uma semana, 2, um mês, um ano. Tem gente que a ira fica nele, fica irado, e ele guarda aquela ira, aquele ódio, aquele ressentimento na vida dele. Não. Você tem que perdoar, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Então, lembre sempre disso. As pessoas perguntam: pastor, eu posso ir a tal lugar? Eu posso ir a tal festa? Eu posso ir a tal ambiente? A minha pergunta é a pergunta que a pessoa faz. Eu faço também uma pergunta. Eu pergunto: olha, você acha que Deus ele se sentiria bem neste lugar? Lembre-se que o Espírito Santo de Deus, ele habita em você. Ele ia se sentir bem nesse ambiente? Olha, pastor, eu acho que não. Então você também não deve se sentir bem nesse lugar. Porque lembre que o Espírito Santo está em você. E se você for nesse lugar, você vai estar levando o Espírito Santo junto com você para esse lugar. Ah, queridos, você deve se lembrar mais. As pessoas precisam pensar mais nisso. Quando ir a determinados ambientes, o Espírito Santo de Deus, ele que é santo, 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 ele está em você. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual você está selado para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo está como um selo em você. Ele está grudado em você. Quando você sela uma carta, lembre que você não tem mais como tirar aquele selo. Você não consegue mais arrancar aquele selo daquela carta, porque ele está grudado nela. Agora o Espírito Santo de Deus está grudado em você. E onde você for, ele vai com você. Aonde você estiver, ele está com você. Então cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você ouve. Às vezes as pessoas estão emprestando o ouvido dele para Satanás, ouvindo coisas que não deve, vendo coisas que não deve. Não se exponha ao pecado. Cuidado com o que você está vendo na televisão. Cuidado com o que você está vendo na internet. Cuidado com o tipo de música que você está ouvindo. Sabe, queridos, música que não vai te edificar em nada, que não vai te abençoar em nada. Música que sugere adultério, música que sugere você fazer coisas erradas. Tira esse tipo de música da sua vida. O tipo de literatura que você está lendo é edificante? Vai te edificar? Não vai. Então tira da sua vida. Porque agora você pertence a Deus. Porque agora o Espírito Santo de Deus
habita em você. Então lembre-se sempre disso, querido. A sua vida a partir de agora, ela deve ser para poder glorificar a Deus. Você precisa de alimentar o Espírito Santo. E tudo aquilo que você vê e que você ouve, que você lê, ela vai edificar alguma coisa na sua vida. Ou seja, ela vai alimentar, ou vai alimentar a sua carne, ou vai alimentar o Espírito. Então, você deve consumir literatura, ou filmes, ou palestras, coisas que vai edificar o seu espírito. Então, cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com as suas atitudes, querido. As pessoas estão olhando para você. As pessoas estão olhando para você. Sua família, por exemplo, está olhando para você. E observando se você realmente agora é um cristão. As pessoas vão para a igreja, se convertem, mas ficam falando coisas que não devem, têm atitudes em casa que não devem. O desejo da pessoa que aceita Jesus é trazer também para a igreja a sua família, os seus pais, os seus irmãos, o seu cônjuge, os seus filhos, sabe? Aí a pessoa tem atitudes em casa que não deve. Aí a pessoa vai dizer assim: fulano diz que converteu, mas ele fica falando palavrão, ele fica xingando, ele fica gritando dentro de casa, cheio de irritação, grita com os filhos, desobedece os pais, consumindo literatura, filme de pornografia, né? Coisas que não convém, fica com palavra indecente na boca, conta piada imoral. E aí você vai estar dando mau testemunho. Será que esse deve ser o comportamento de um cristão? Não, não é o comportamento de um cristão, querido. E não está agradando ao Espírito Santo, mas está agradando o inimigo. Então, está entristecendo o Espírito Santo. E a palavra diz aqui, Efésios capítulo 4, verso 30, não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual você está selado para o dia da salvação. Então, cuidado, o ambiente que você está indo, frequentando, um ambiente que não agrada a Deus, um ambiente de músicas profanas, um ambiente de bebedice. Não, você não deve estar nesses ambientes. Você não deve frequentar esse tipo de lugar, onde o inimigo está sendo adorado, onde o inimigo está sendo glorificado. Você deve frequentar ambientes que glorificam o nome de Deus. Então, cuidado, querido. As pessoas estão olhando para a sua vida e você precisa ser a luz do mundo, o sal da terra. E você precisa de ser um exemplo de cristão. Se você quer atrair para Cristo a sua família, os seus amigos, as pessoas que te rodeiam, então cuidado, viva como um verdadeiro cristão. Lembre-se, o Espírito Santo de Deus habita agora em você. O seu corpo agora é morada do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo. Então tome cuidado, querido, tome cuidado com as suas atitudes, porque você agora é de Cristo. Você agora é de Cristo. Entenda isso de uma vez por todas. A sua vida mudou. Você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram. Aquelas coisas que você fazia no passado, passou. Aqueles ambientes, passou. Já era. Agora é tudo novo. Agora é tudo novo na sua vida. Então glorifique a Deus com as suas palavras, glorifique a Deus com as suas atitudes, com o seu falar. Tudo em você deve glorificar o nome do nosso Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, te agradeço por essa palavra, Senhor, que vem nos ensinar o estilo de vida
que nós devemos viver, Pai. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. O nosso corpo agora, ele é morada do Espírito Santo. E Senhor, nós devemos viver de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade, Pai. As nossas palavras, as nossas atitudes, ó Pai, devem glorificar o Senhor, meu Deus querido. O tipo de ambiente, meu Deus, que nós vamos frequentar, deve ser lugar onde o Teu nome, Senhor, é glorificado. Meu Deus, a ira, o ódio não deve estar no nosso coração. Às vezes, ó Pai, por causa de nós sermos humanos, ó Pai querido, é impossível que às vezes nós não ficarmos irados diante de determinada situação. Mas a Bíblia diz que quando o sol se pôr, a ira também deve ir junto também. Ela não deve permanecer. Nós não devemos ir para a cama com o nosso coração irado. Oh, meu Deus, nos ajude, meu Deus querido, a viver verdadeiramente, meu Pai, segundo a Tua vontade, a ser a luz deste mundo, o sal da terra, Pai, para que as pessoas possam olhar para nós e ver que verdadeiramente agora nós somos novas criaturas, ó Pai, e que aquela vida velha ficou para trás, agora tudo se fez novo em nós. Quantas pessoas, ó Pai, que ainda não entenderam isso, meu Deus querido, e ainda vivem com palavras torpes na sua boca, com palavrão na boca, xingando, meu Pai, falando coisas que não convêm. Oh, meu Deus, pessoas que vivem mentindo, meu Pai, mas a mentira é do diabo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, e nós como cristãos não podemos viver com mentira na nossa boca. Oh Deus, ajuda os Teus filhos a compreender estas coisas, nos ajude a compreender essas coisas, ó Pai amado. O nosso comportamento, meu Pai, deve ser comportamento de um filho de Deus, comprado, lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. Sim, ó Deus querido, nós somos agora imitadores de Cristo, imitadores do Senhor Jesus, e é assim que deve ser o nosso estilo de vida. Eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor nos salvou e nos libertou do pecado, Pai, porque o Senhor nos transformou para a glória do Teu nome, Senhor meu Deus. Eu te agradeço, eu te louvo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Querido, Deus te abençoe. Lembre sempre disso, que se alguém está em Cristo é nova criatura. Viva como uma nova criatura, como alguém que está em Cristo. Viva como alguém que agora é santuário, é morada do Espírito Santo. Cuidado com as suas palavras, com as suas atitudes, aquilo que você vai falar. Lembre-se, as pessoas estão olhando para você. As pessoas estão olhando para você, querido, e buscando uma referência espiritual na sua vida. Então viva como um verdadeiro cristão. Não dê lugar ao diabo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Olha, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva. Pensa para alguém se inscrever também, um amigo, um parente, fala assim, olha, se inscreve, porque de segunda a sexta tem palavra que abençoa e que edifica a sua vida. E também não deixa aí de deixar o joinha, o seu like aí na nossa mensagem, e compartilhe essa mensagem. Talvez você conheça alguém que precisa de ouvir essa palavra. Compartilha para que ele seja abençoado. Faça isso em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo programa, o Senhor assim nos permitindo. Fique com Deus.